Malaquias 3, do versículo 1 ao 12. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. E então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora, testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Para iniciar essa mensagem, irmãos, eu gostaria de refletir sobre o aspecto do nosso pertencimento a Deus. Existem 3 formas pelas quais o ser humano convertido pertence ao Senhor. A primeira delas é por direito de criação. Se olharmos em Gênesis 1, 27 e também em Colossenses 1, 16, nós vamos ver que no início, e agora no Novo Testamento é Paulo quem vem falar conosco acerca da nossa relação de pertencimento a Deus, porque foi Ele quem nos criou. Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então a primeira relação de pertencimento da nossa vida para com o nosso Deus está no fato de que Ele nos criou. A segunda relação está no direito de preservação. Tanto no texto de Atos capítulo 14, como também em Colossenses, mesmo no primeiro capítulo, agora no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que Jesus, Ele existia antes de todas as coisas, e nele, em Jesus, todos nós e todas as coisas subsistem. Então, nós somos de Deus também pelo direito de preservação, porque é Ele quem nos preserva. E há um terceiro aspecto, que é o fato de nós pertencermos a Deus pelo direito da redenção. 1 Coríntios 6,19,
o apóstolo Paulo vem dizer: acaso não sabem que o corpo de vocês é um santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? E aí Paulo vem dizer: vocês foram comprados por um alto preço? O significado da palavra redenção se encontra na ação de um servo que é comprado por alguém para torná-lo livre. Então existe uma atitude de alguém que vê um escravo, que deseja vê-lo livre, liberto, e então paga um preço pela sua liberdade. Foi isso que Jesus fez por nós. E o apóstolo Paulo vem dizer que existe uma relação de pertencimento, então, entre a nossa vida e a vida de Cristo Jesus. Nós pertencemos ao Senhor. O apelo verdadeiro para alguém que se converte verdadeiramente é entregar a sua vida a Cristo e não simplesmente abrir o seu coração para Cristo. Então, nesse verdadeiro apelo para alguém que se converte verdadeiramente, existe a necessidade de assumir essa relação de pertencimento entre a sua própria vida e a pessoa de Cristo Jesus. Então, por conta desses três aspectos, o ser humano, ele tem relações de pertencimento para com Deus. E se a nossa vida pertence a Deus, tudo o que somos, tudo o que temos, também pertence ao Senhor. Eu ouvi uma frase certa vez que dizia assim: o dinheiro não pode subir aos céus, mas ele pode realizar coisas celestiais aqui na terra. Nós precisamos parar e pensar, principalmente na motivação que está no nosso coração, de aceitar esse desafio que Deus nos dá, de nos relacionarmos com Ele, também no aspecto material da nossa vida. Não é só porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, que o lado material, o lado físico da sua vida, vai deixar de ser um campo de adoração ao Senhor. Quando você está enfermo, você pede a Deus que Deus te cure. Você clama a Deus pela sua vida física, pela sua vida material. E tudo isso pertence ao Senhor, porque foi Ele quem nos deu, é Ele quem nos sustenta, e foi pelo sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados, no que diz respeito à nossa liberdade e à vida eterna nos céus para com o Senhor. Então, quais têm sido as nossas motivações? Por que nós devemos devolver ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu? Quais são os resultados dessa atitude na nossa vida, de uma forma direta e indireta? Eu gostaria de levar os irmãos a refletir à luz desse texto, no qual o profeta Malaquias vem falar em nome de Deus. E aqui, como os irmãos leram, Deus abre o seu coração e Ele vem falar da sua tristeza de ver o comportamento do seu povo pelo qual Deus já tinha feito muitos milagres, povo a quem o Senhor já tinha sustentado e preservado em muitos momentos de suas vidas, e agora Deus estava sentindo com relação à ingratidão no coração daquele povo. Deus fala de muitas coisas. Se os irmãos seguirem no final do capítulo 3, no capítulo 4, os irmãos vão ver como que Deus lamenta. Ele diz: olha, vocês dizem certas coisas, mas o comportamento de vocês não está coerente com aquilo que vocês estão dizendo. Mas a primeira coisa que Deus vem falar diz respeito aos bens materiais da vida do seu povo. Eu acho que esse é um dos textos nos quais Deus demonstra um certo rigor com relação ao comportamento do seu povo na administração dos seus bens. E há muitos motivos pelos quais Deus veio falar isso. E eu não me entendo como sendo simplesmente motivação do Senhor em tocar nesse assunto, o fato de estar faltando alguma coisa na casa de Deus. Mas me preocupa muito o fato de ver faltar alguma coisa na casa dos filhos de Deus. Não é que Deus estivesse precisando, nem que Deus está precisando de dízimos e ofertas, ou de dinheiro para fazer alguma coisa. Mas com certeza Deus viu faltar dinheiro na vida
na família e na casa de alguns dos seus filhos. E a preocupação de Deus, em primeiro momento, é ver os seus filhos abastecidos. É que não falte mantimento na sua igreja. E aí nós temos que interpretar a igreja na visão do Novo Testamento. A igreja somos nós. E eu interpretei esse texto como sendo uma preocupação de Deus com a vida pessoal dos seus filhos. Ele não quer que falte mantimento na sua igreja, na casa dos seus filhos. Entendam os irmãos, não porque está faltando nada na instituição igreja do Senhor. Pelo contrário, o Senhor tem trazido aqui na medida daquilo que Ele tem proposto para que esta igreja venha fazer. Mas eu entendo e eu vejo que tem faltado na vida de alguns irmãos. Então, da mesma forma que a missão do pastor é orientar, conduzir, pastorear o seu rebanho segundo a luz da palavra de Deus, por que não falar sobre a desonra e a infidelidade a Deus, uma vez que esta desonra e esta infidelidade ao Senhor pode trazer necessidade material à família dos filhos do Senhor. É muito importante a gente compreender qual é a visão de Deus sobre a nossa vida material. É muito importante a gente saber que nós temos um Deus que prioriza a nossa vida espiritual, que o que nós temos de mais valor, até porque é eterno, é o nosso espírito, mas que esse tempo de vida que Ele nos concedeu para viver aqui na terra, é um tempo no qual nós vamos viver fisicamente também. Então, as coisas materiais que dizem respeito ao coração de Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para os irmãos é como tem sido o nosso relacionamento com Deus no que diz respeito àquilo que nós o ofertamos. Não necessariamente o que ofertamos de material ao Senhor. Ainda não estamos falando de dízimos, estamos falando de oferta. E quando Deus dá a introdução ao profeta para falar sobre esse assunto, no versículo 3 e no versículo 4, ele diz assim: ele se sentará como um refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e a prata, e assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. O primeiro alvo para o qual Deus focou a sua profecia foram para os levitas. Eram aqueles que serviam ao Senhor na casa do Senhor, responsáveis pelo serviço prestado a Deus. Então nós não podemos olhar para a igreja hoje e pensarmos que levitas são só aqueles que tocam, que cantam. Dentro da tribo de Levi, saíam os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis pela intercessão, por oferecer a Deus os sacrifícios pelo perdão dos pecados do povo. Então, Deus foca primeiro a sua palavra sobre aquilo que os levitas estavam ofertando ao Senhor. Ele diz: então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. A palavra do profeta vem para trazer conserto na vida das pessoas. Ele começa querendo consertar a partir de quem estava ministrando: levitas, sacerdotes, os responsáveis pelo serviço. Mas depois ele diz no versículo 4: e então, a partir desses, as ofertas de Judá e de Jerusalém, ou seja, de todo o povo, passarão a ser agradáveis ao Senhor. No início desse texto, irmãos, versículo 1, o profeta diz assim, em nome de Deus: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem seria esse mensageiro de Deus que haveria de vir a este mundo? Nós estamos falando de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento. Estava falando de Jesus, do Messias, aquele que era esperado por todos. Então Deus, primeiramente ele diz: olha, vai ser esse que virá de repente, esse que haverá de purificar e de lavar todas as ofertas do povo, no que diz respeito aqui não só a oferta física, material, mas tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor enquanto nossa vida, enquanto uma posição de quem é grato a Ele. Mas Deus faz uma pergunta:
quem suportará o dia da sua vinda? Por quê? Justamente porque Jesus confrontou as bases do sistema religioso daquele tempo. Lembra de quando Jesus entrou no templo e começou a derrubar as mesas dos cambistas? Quem designava que tipo de oferta era necessário dar eram os sacerdotes, eles que avaliavam. Então alguém que não tivesse um cordeiro que fosse completamente branco, representando a pureza, ele tinha que levar do que ele tinha e trocar, negociar no templo para que um sacerdote pudesse aceitar aquela oferta para ser sacrificada ao Senhor. Isso elevava o preço do cordeiro branco. Isso estava fazendo com que a casa de Deus se tornasse um local de cambistas. Se tinha pouco cordeiro branco, você tinha que dar 3 malhados por um branco. Imagina assim. E o coração das pessoas estava focado tão somente no que era um rito, no que era material. E Deus estava querendo, a partir de Jesus, confrontar as bases da adoração, as bases do serviço, as bases das ofertas. O que valia não era o que estava sendo oferecido de material em primeiro lugar, mas aquilo que estava no coração de quem oferecia. Então ele disse: quem vai suportar o dia da vinda do meu filho? Então, Deus acenou com necessidade. Algumas necessidades. A primeira delas era de que o seu povo se apresentasse a ele com ofertas justas e com ofertas que fossem agradáveis a ele. Traga isso para os nossos dias. O que nós temos ofertado a Deus tem sido agradável a ele? E nós precisamos compreender que somos um ser formado por corpo, alma e espírito. Existe o lado espiritual, mas existe também o lado físico e material. E a nossa relação de pertencimento a Deus, ela se estabelece também nesses campos. Então, na categoria espiritual, nós vemos no Salmo 51:17, o salmista dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração contrito, Deus não desprezará. Nós olhamos o apóstolo Paulo dizer em Romanos 12:1: portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Categoria espiritual. Mas, na categoria material, vemos um Deus que estabeleceu sua forma de se relacionar com o seu povo desde o Gênesis. Se olharmos lá em Êxodo, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, esses 5 livros formam o que nós chamamos de Pentateuco. Os livros responsáveis por estabelecerem um código de relacionamento entre Deus e o seu povo. Êxodo capítulo 32, verso 26, Deus vem falar por meio de Moisés ao seu povo, de que ele não queria os restos do seu povo. Pelo contrário, ele queria as primícias, aquilo que era retirado primeiro. Êxodo 34, 26 diz: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, o teu Deus. Segundo, se nós olharmos Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui existe o aspecto da honra, que é devida a Deus por nós. Então eu preciso honrar a Deus com o meu caráter, eu preciso honrar a Deus com o meu serviço, mas eu preciso honrar a Deus com a minha renda. E se a Bíblia fala, eu preciso crer que ela é inspirada por Deus. Eu não posso abrir a Bíblia e escolher os textos que me agradam e os textos que eu concordo. Eu preciso honrar a Deus com a minha renda, porque o Senhor está dizendo para que seja assim. Mas Deus traz uma promessa agregada a esse mandamento. Ele diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares.
A definição de primícias aqui, irmãos, são os primeiros frutos, as primeiras produções, os primeiros lucros, os primeiros sentimentos, é aquilo que sempre traz mais prazer. Nós precisamos entregar ao Senhor. Comece a fazer disso um objetivo, um alvo. Comece a fazer dessa atitude uma prioridade na sua vida. Porque, infelizmente, no que diz respeito à nossa vida material, nós somos muito reservados. O que, na verdade, vem expressar infidelidade, incapacidade de honrar, ingratidão, mas, sobretudo, falta de fé. E nós vamos ver mais à frente, na análise desse texto, que justamente por meio da fé, que é o nosso veículo de relacionamento com Deus, que quando ela nos falta, nós começamos a ver faltar algumas coisas na nossa vida. Comece a analisar a maneira com a qual você tem se relacionado com Deus no campo material, ou seja, naquilo que diz respeito aos seus bens. Se nós cremos que Deus é fiel, irmãos, nós não podemos escolher as áreas nas quais acreditamos na sua fidelidade. Nós precisamos crer num Deus que é fiel em todas as áreas da nossa vida. Então, logo no início desse texto, por ver seu povo assim, se comportando dessa forma, Deus prometeu trazer juízo ao seu povo e avaliar o seu comportamento em várias áreas da sua vida. E ele começa avaliando pela área material. Então, no versículo 5 de Malaquias 3, Deus fala assim: eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Ele elenca uma série de comportamentos que ele estava por avaliar. Mas no último ele fala: não tem respeito por mim. Nós vamos ver que nesse aspecto ele estava direcionando a falta de respeito à negligência com relação à entrega dos dízimos na casa do Senhor. Então Deus reclama que o seu povo desviou dos seus decretos, dos seus estatutos. No versículo 7 ele diz: desde os tempos dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não os observaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. O que Deus está mostrando, irmãos? Ele já não estava com o seu povo mais. Já não estava ali vivendo aquela parceria. Voltem-se para mim e eu voltarei para vocês. Deus não vai participar daquilo em que nós não queremos que Ele participe. Isso é um princípio. Agora, se você deseja que Deus participe, por exemplo, da sua vida financeira, da sua vida material, então siga os princípios de Deus que se aplicam à sua vida financeira, à sua vida material. O primeiro decreto reivindicado por Deus, e isso me chamou a atenção nesse texto, ele vem falar dos dízimos e das ofertas. Primeiro, ele percebe no meio do povo um certo cinismo. E esse comportamento é algo que Deus repudia. Quando ele diz: desde os tempos dos seus antepassados vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedeceram, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Aí Deus fala assim: mas vocês perguntam, como que voltaremos? Como se não soubessem como voltar. Veja, irmãos, se muitas vezes nós não agimos assim com Deus, a gente ora ao Senhor e a gente pede aquilo que nos interessa, mas a nossa vida por inteiro e aquilo que está interessando a Deus nesse momento que estamos vivendo, que estamos pedindo ao Senhor, nós não temos coragem de expor ao Senhor nas nossas orações. Como se nós não soubéssemos que Deus tem requerido mudanças estruturais na nossa vida. E eu posso dizer que acontece com todo mundo. Graças a Deus não acontece sempre, mas acontece. E o simples fato de acontecer já precisa acender uma luz amarela nos alertando.
Deus repudia o cinismo. No versículo 8, Deus fala assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos, Senhor? Deus fala nos dízimos e nas ofertas. Depois Deus fala sobre a existência de uma maldição para quem está agindo assim. Preste atenção nesse detalhe, porque isso também muito me preocupa. E deve ser preocupação de todos os irmãos. Estarmos debaixo de algum tipo de maldição. Versículo 9 ele diz: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Preste atenção nesse momento, principalmente os cristãos que já servem a Deus há muito tempo. Cristo levou sobre si as nossas dores. Também levou sobre si as nossas maldições. Mas preste atenção, irmãos, que isso se refere às maldições do passado. Aquilo que já foi confessado, aquilo que já foi passível de arrependimento teu. Então, Jesus tirou de sobre nós as nossas culpas pelos nossos erros do passado. Jesus nos livrou e nos perdoou mediante a nossa conversão dos nossos pecados no presente e no futuro, sim. Mas enquanto nós estivermos em algum tipo de erro de forma consciente, agindo de forma cínica com o Senhor, existe maldição. E o que é maldição? É simplesmente uma palavra maldita de Deus. Da mesma forma que ele diz: se vocês obedecerem a minha voz, vocês serão benditos no campo. Ele diz: se vocês desobedecerem, malditos vocês serão. Ou seja, ele está falando que as consequências dos nossos erros existirão, e ele não vai nos livrar delas. Isso não é promessa do Senhor. Pode acontecer de Deus nos livrar de algumas consequências dos nossos erros, pela sua graça e misericórdia. E posso acrescentar pela sua soberania. Mas ele nunca prometeu te livrar das consequências. Ele não tem esse compromisso de te livrar das consequências dos seus erros. Então, maldição, leia-se consequências dos nossos atos. Então, me preocupa muito o fato de estarmos debaixo de maldição, quando nós estamos negligenciando esse compromisso, esse dever nosso. E que nesse texto, especificamente, Deus categoriza como uma atitude de furto. Tal é a gravidade desse pecado. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, disse o Senhor dos Exércitos. E há uma outra forma de nós olharmos para esse texto e interpretá-lo, porque no Antigo Testamento, nas suas profecias, Deus muitas vezes se manifesta com dois nomes: o Deus de Jacó, o primeiro nome, e no segundo nome ele diz: Senhor dos Exércitos. E quando Deus se manifesta com o título Deus de Jacó, ele sempre ressalta a sua misericórdia, porque foi assim que ele agiu com Jacó. Mas quando ele se refere à sua identidade como sendo o Senhor dos Exércitos, ele está se referindo a um Deus que é implacável, o Deus que é justo, o Deus das batalhas, o Deus que guerreia para fazer justiça. E aqui nesse texto de Malaquias, Deus não se apresenta como o Deus de Jacó. Ele se apresenta como o Senhor dos Exércitos. E qual foi a ordem de Deus quanto ao dízimo? E quais são as suas implicações para nós? Continue no texto, olha no versículo 10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento ou mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Mais adiante ele diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor
dos Exércitos. Por 3 vezes, Deus faz questão de ressaltar que quem estava dizendo era o Deus Senhor dos Exércitos. E nós entendemos que essa maldição, devido ao fato de roubarmos o dízimo que é do Senhor, se refere ao devorador, que é uma forma alegórica de Deus representar a figura de Satanás. Imagine, irmãos, Deus tirando a sua mão protetora sobre nossa vida, com relação aos nossos bens. Preste atenção na relação entre nós e o nosso Deus. Olha, se você quer que Deus seja parceiro, que Deus esteja agindo na sua vida material, então siga o princípio de Deus na sua vida material. Agora, se você não seguir, o que vai acontecer? Deus não estará contigo na sua vida material. Automaticamente, se a mão de Deus não estiver sobre sua vida, você estará o quê? Desprotegido, vulnerável. Então essa é a hora que o devorador entra. É uma doença que aparece na sua vida ou na vida de alguém que você precisa gastar com remédio. Não estava no seu orçamento aquele mês, você vai passar a necessidade para poder resolver aquele problema. Não estou falando que toda enfermidade que acontece é o devorador, não. Mas quando isso acontecer e começar a mexer no seu orçamento, e você começar a ficar apertado por causa disso, na mesma hora, em nome de Jesus, pare, pense e reflita como que você está agindo com Deus mediante a sua vida financeira. Essa é a chave hermenêutica, ou seja, a forma como você vai interpretar de uma maneira muito prática esse texto na sua vida. E essa maldição é Deus sair da sua vida financeira, uma vez que você mesmo está dizendo, não te quero aqui. Ah, mas você vai dizer, pastor, eu conheço muitas pessoas que são prósperas e que não dão dízimo. A mão do Senhor não está sobre a vida delas na vida financeira. Ou elas têm uma habilidade muito grande de ganhar dinheiro, ou estão ganhando dinheiro ilicitamente. Mas o dinheiro que elas estão ganhando não provém de Deus, não tem uma ação direta de Deus, não vem pela parceria, nem pela bênção de Deus na vida delas. Se os irmãos olharem o texto de Zacarias, capítulo 5, agora preste atenção como essa visão traz uma explicação que é de interpretação de Malaquias. Mais uma visão que Deus deu ao profeta. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante, e disse-me o anjo, que vês? E eu disse, vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprimento e 10 côvados de largura. E então disse-me, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu o farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá, juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Veja como há uma correlação direta desse texto com o texto de Malaquias que nós estamos lendo. Deus aponta para esse rolo volante justamente como sendo o devorador. E a ação direta do rolo volante será na casa de quem? Daquele que roubar a Deus e daquele que jurar falsamente. E foi justamente isso que Deus falou através de Malaquias. Essa é a maldição sobre a qual eu posso estar, sobre a qual você pode estar. Posso não estar hoje, poderei estar amanhã. O que vai determinar isso será o meu comportamento, a minha maneira de me relacionar com Deus através dos meus bens. Então Deus ordena, trazei todos os dízimos. Preste atenção que entregar o dízimo não é uma opção, é um mandamento. Eu quero dizer para os irmãos que a doutrina do dízimo, ela foi ensinada, ela começou a ser ensinada por Deus através de Abraão. Foi antes da lei de Moisés. Abraão, com uma atitude de gratidão, quando ele vence uma guerra, ele tira do melhor dos despojos, ou seja, aquilo que você ganha do seu adversário, procurou um sacerdote, ele encontra Melquisedeque e entregou o dízimo de todo o seu lucro naquela guerra.
Olha a necessidade dele entregar a Deus. E a forma dele entregar a Deus foi naquele tempo procurando um sacerdote. Então, ela foi ensinada antes da lei de Moisés, foi praticada antes da lei de Moisés, depois a doutrina do dízimo é reensinada pela lei de Moisés, é praticada durante o tempo em que a lei esteve vigente, depois para mostrar que Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir, ele toca nesse assunto do dízimo, e ele ensina o dízimo como sendo uma doutrina pertinente ainda no Novo Testamento, e a gente vê prática da entrega do dízimo no Novo Testamento. Só para os irmãos saberem, a palavra dízimo aparece no Novo Testamento 9 vezes. E Jesus, ele cita o dízimo como sendo uma obrigação por lei e um gesto de gratidão. Abra sua Bíblia em Lucas 18 e deixa marcado, se isso é novidade para você, a interpretação dessa parábola dita por Jesus no que diz respeito ao dízimo, a doutrina do dízimo. O foco da parábola é oração. A oração que foi fazer um fariseu e um publicano. Jesus fala sobre oração e termina falando sobre dízimo. Qual a relação que há entre as duas coisas? O que você faz durante a sua oração? Você se relaciona com Deus. E o que você faz quando você entrega seu dízimo? Você também se relaciona com Deus. Lucas 18, 11. Diz que o fariseu estava em pé e orava no seu íntimo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, tudo aquilo que Deus falou em Malaquias. Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Ele dá testemunho de que ele era cumpridor do seu dever. Jesus combateu os fariseus porque eles queriam se relacionar com Deus na fachada, no estereótipo. Mas no seu coração não havia amor, não havia gratidão e não havia desejo de mudança de caráter. Jesus diz: vocês são sepulcros caiados, por fora estão limpinhos, mas por dentro estão podres. Então, para estar limpo por fora era necessário fazer tudo. E Jesus está dizendo: vocês têm que fazer tudo isso sim, para estar limpo por fora, mas precisam também estar limpos por dentro. Mostrando justamente que o que importa para Deus não é simplesmente você entregar, devolver o seu dízimo, mas prioritariamente o que está dentro do seu coração quando você assim o faz. Por isso que Jesus veio explicar depois: se você está de mal com alguém, se você tem alguma dívida com alguém, antes de entregar a sua oferta e depositar no altar, deixa ela ali, vai lá, acerta a sua vida com essa pessoa e depois vem trazer a oferta ao altar de Deus. Porque Deus não precisa de bens materiais, porque é Ele quem te dá tudo. Mas Ele quer ver que essas ofertas materiais vêm de um coração puro, limpo. Abra sua Bíblia em Mateus 23. Jesus combate os fariseus e aí ele vai explicar a questão da importância do dízimo. Jesus fala para os fariseus: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas, sem deixar de dar o dízimo, sem deixar de dar as ofertas. Jesus fecha ou não fecha o assunto? Preste atenção, irmãos. Deus falou sobre isso. Jesus ratificou, confirmou. Não foi porque a casa de Deus precisa de tantas coisas, porque o que é necessário na casa de Deus, Deus dá. Mas é porque na casa dos filhos de Deus muitas vezes há necessidade. E o Senhor está dizendo: eu quero ser fiel na vida de vocês, mas vocês precisam me honrar e ter fidelidade. Amém.
Existem algumas formas erradas de nós nos relacionarmos com Deus. E às vezes por ignorância eu preciso falar aqui. Às vezes você quer administrar o seu dízimo. Você se tem como um dizimista, você tira 10% da sua renda. E você compra a cesta básica, você dá remédio para as pessoas que necessitam, você ajuda os pobres. Porque você acha que lá na sua igreja não está sendo bem administrado o dinheiro. Preste atenção em duas coisas que você precisa fazer. A primeira coisa é procurar o seu pastor e dizer: pastor, eu não estou concordando com a forma como a igreja está administrando o dízimo que eu estou entregando. Você precisa ter esse diálogo aberto com o seu pastor. E ele tem que te explicar o porquê que está sendo usado o seu dízimo da forma com que você não está concordando. Se ele não fizer isso, ele está errado e ele vai prestar contas diante de Deus. E se mesmo ele te explicando você não concordar, então procure uma igreja na qual você vai concordar com a maneira com que o seu dízimo será investido e gasto lá. Dentro de uma igreja batista especificamente, nós temos muita transparência com relação a dízimos e ofertas. Todo mês tem relatório financeiro na nossa assembleia. Todos os dízimos que são entregues são conferidos, são repassados para o tesoureiro. Toda despesa paga pelo tesoureiro tem nota fiscal e é conferida pela mesma comissão fiscal que recebe e confere os dízimos na entrada do gasofilaço. Mas se de tudo isso, na igreja batista, você não concordar, procure uma outra igreja batista na qual você se sinta bem. Agora, sabe por que você não deve administrar o seu dízimo? Eu vou te dizer agora. Quando Deus fala, roubará o homem a Deus, e Ele diz nos dízimos e nas ofertas, Ele está falando do roubo daquilo que pertence a Ele, a 10ª parte que Ele falou para você devolver. Mas existe um roubo que está intrínseco, que é o roubo da glória de Deus. Porque quando você pega o dinheiro que é de Deus e você dá uma cesta básica a alguém, quem fica com a glória é você, não é Deus. Tome muito cuidado com isso. Porque pode ser que seja pior você pegar o seu dízimo e dar e receber a glória de Deus do que você reter. Então por isso que eu estou falando, lide com esta área na sua vida com muita tranquilidade, com muita lisura, com muito zelo, como você lida em todas as outras áreas. E enxergue o amor de Deus por você, através dessa palavra, nessa área da sua vida. Deus não quer que falte nada no seu celeiro, na sua despensa, amém? Então ele diz, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Deus promete abençoar com fartura, abrindo as comportas dos céus. Deus promete abençoar protegendo a sua fonte de sustento. Se hoje é o seu trabalho, Deus vai abençoar o seu trabalho. Se é a tua empresa, Deus vai abençoar a tua empresa. Se é o teu emprego, Deus vai abençoar o teu emprego. No versículo 11 ele diz, eu impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. Ou seja, a minha mão estará lá protegendo a sua fonte de renda. E por último, Deus promete abençoar com felicidade e com tranquilidade. No versículo 12 ele disse, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É Ele quem está dizendo, não sou eu. Amém?